Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o Irã ainda consegue operar o F-14 Tomcat, apesar dos mais de 45 anos de um forte embargo americano de peças e manutenções. Nos anos 70, o Irã, sob o comando do Shah Mohammad Reza Pahlavi, era um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Naquela época, o governo iraniano buscava fortalecer as suas capacidades militares diante de ameaças regionais e da própria União Soviética. E como parte dessa estratégia, os iranianos investiram pesado em armamentos ocidentais, incluindo a compra de 80 caças F-14 Tomcat. Esse caça era tão avançado que os Estados Unidos impuseram grandes restrições à sua exportação. Por isso, o fato de terem liberado a venda para o Irã demonstra o quanto ambos os países eram próximos e alinhados nos anos 70. O processo de venda do F-14 para o Irã foi marcado por negociações estratégicas entre Washington e Teherã. O Shah queria um caça que pudesse enfrentar os MiG-25 soviéticos, que estavam constantemente violando o espaço aéreo iraniano. Entre o F-15 e o F-14, o Tomcat foi escolhido devido ao seu radar AWG-9, considerado revolucionário para a época, e, igualmente importante, pela sua capacidade de empregar o míssil AIM-54 Fênix, que permitia interceptações de muito longo alcance antes que os inimigos sequer percebessem a ameaça. Com essa aquisição, o Irã se tornou a segunda nação em todo o mundo a operar um caça de quarta geração, logo atrás dos Estados Unidos. Mas por que o F-14 com o AIM-54 era uma combinação assim tão letal? O F-14 foi um dos caças mais sofisticados da sua época, projetado para interceptação de longo alcance e superioridade aérea, com seu grande diferencial sendo o radar AN/AWG-9, que possuía a capacidade de rastrear até 24 alvos em simultâneo e guiar até 6 mísseis Fênix ao mesmo tempo. O AIM-54 Fênix, por sua vez, era um míssil ar-ar de longo alcance com o radar ativo, permitindo que fosse disparado a distâncias de quase 200 km, mantendo o rastreamento do alvo de forma independente após o lançamento. Isso contrastava com os mísseis de geração anterior, que exigiam que o avião de origem continuasse pintando o alvo com o seu radar até o impacto. Com essa tecnologia, o F-14 podia disparar toda a sua carga de 6 mísseis AIM-54, cada um contra um alvo diferente, e tudo ao mesmo tempo, sem precisar manter contato constante com cada alvo, aumentando a sua letalidade no combate aéreo de longo alcance. Outro fator que tornava essa combinação temível era o envelope de engajamento do Fênix. Ele possuía uma velocidade superior a Mach 5 e uma ogiva de 60 kg, 3 vezes mais poderosa do que a ogiva do AIM-120 moderno. Isso significava que mesmo que o alvo tentasse manobrar para escapar, o Fênix podia corrigir a sua trajetória até o impacto, tornando a fuga extremamente difícil. E assim, durante anos, 79 dos 80 caças F-14 comprados pelo Irã foram entregues para a Força Aérea do Shah, acompanhados por centenas de mísseis AIM-54. No entanto, no final dos anos 70, um movimento popular impulsionado por fundamentalistas islâmicos começou a ganhar força, resultando em 1979 na queda do regime do Shah e o início de uma ditadura islâmica fortemente anti-americana. E assim, com a consequente deterioração das relações entre o Irã e os Estados Unidos, o fornecimento de peças de reposição e armamentos para os F-14 foi completamente interrompido. Muitos analistas ocidentais previram, na época, que a frota iraniana se tornaria inoperante em poucos anos, dada a extrema complexidade para a operação do caça, conhecido por exigir longas e caras manutenções. Entretanto, contrariando as expectativas, os iranianos conseguiram manter os Tomcats voando até hoje. Com tanta tecnologia, é impossível não lembrarmos da Insider, uma marca de alta tecnologia na criação e confecção de roupas confortáveis e versáteis para o seu dia a dia.
E agora, no mês do consumidor, o cupom exclusivo do canal, somado aos descontos do site, podem te dar até 35% de desconto. Confira o portfólio cada vez maior da Insider, com peças pensadas para todos os momentos do seu dia. E como o tema do vídeo é tecnologia, não posso deixar de destacar a calça Future Form, a calça do futuro. Se o futuro parecia distante, a calça Future Form o trouxe para dentro do seu armário, e ao contrário das previsões absurdas do cinema, a calça do futuro da Insider é real e foi criada para o seu dia a dia. A Future Form oferece um elevado conforto térmico ao evaporar o suor rapidamente. Além disso, desamassa no corpo, deixando você sempre alinhado, sem esforço. É também resistente a manchas de água, não desbota e não deforma, e é super prática, com bolsos com zíper para guardar tudo o que você precisa. Clicando no link aqui na descrição, o cupom Mundo Militar de 15% de desconto, somado aos descontos do site, podem te dar até 35% de desconto na sua compra. E ao clicar no primeiro link na descrição e aproveitar essas e outras super promoções tecnológicas da Insider, você ainda estará apoiando e reforçando o meu trabalho aqui no canal. Voltando agora ao vídeo. Durante a guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, os F-14 provaram seu valor, abatendo mais aeronaves inimigas do que qualquer outro equipamento militar iraniano. Os F-14 iranianos entraram em combate logo no início da guerra contra o Iraque. Graças ao seu radar avançado e ao AIM-54, eram capazes de detectar e atacar os MiG iraquianos a distâncias em que estes sequer percebiam a presença iraniana. Relatos indicam que pilotos iranianos conseguiram derrubar mais de 160 aeronaves inimigas ao longo do conflito, demonstrando a incrível superioridade da aeronave americana contra aviões que naquela época eram os mais modernos do lado soviético. Graças ao seu radar, os F-14 também foram usados em funções de alerta aéreo antecipado, coordenando ataques e fornecendo informações para outras aeronaves. No entanto, com o tempo, o estoque de mísseis AIM-54 acabou, levando o Irã a modificar os seus Tomcats para usarem mísseis R-27 e R-73 de origem soviética. Porém, nenhum deles oferecia a mesma capacidade de longo alcance, e para contornar essa limitação, engenheiros iranianos desenvolveram o Fakhur-90, um míssil muito baseado no Fênix original, mas com alcance ampliado de até 300 km. Mas como o Irã está efetivamente conseguindo manter esses caças, conhecidos pela sua manutenção cara e complexa, ainda em condições de voo? Diante da falta de suporte dos Estados Unidos, o Irã desenvolveu uma infraestrutura robusta para a manutenção e fabricação de peças sobressalentes para os F-14. Com um programa de engenharia reversa, os iranianos conseguiram replicar componentes críticos da aeronave, incluindo partes do motor, sistemas hidráulicos e aviônica. Além disso, a adoção de tecnologias como impressão 3D e manufatura assistida por computador permitiu a produção local de peças, reduzindo a dependência. Outro fator fundamental foi a capacidade iraniana de adaptar peças de outras aeronaves para os Tomcats, além da modificação dos sistemas eletrônicos para integrar armamentos de origem russa e chinesa. Engenheiros iranianos também trabalharam no desenvolvimento de novas ligas metálicas e materiais compósitos para substituir componentes desgastados. E, por fim, um programa rigoroso de manutenção preventiva e treinamento especializado garantiu que a frota permanecesse em condições de combate, com a cooperação com parceiros como China e Rússia fornecendo suporte adicional para a fabricação de peças e aprimoramento das capacidades dos F-14 iranianos. Mas milagres não existem na manutenção de aviões de caça e por isso, para ter acesso a certas peças e componentes mais sensíveis e críticos, os iranianos foram obrigados a canibalizar os Tomcats mais antigos ou com uma lista maior de avarias, acelerando assim a diminuição da sua frota.
De um total de 79 caças entregues nos anos 70, estima-se que a frota iraniana atual seja composta por cerca de 24 a 26 aeronaves em condições muito variáveis de voo. Mas, dada a falta de perspectiva iraniana para adquirir novos caças, estima-se que o F-14 continuará em operação no Irã por ainda muitos anos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.